Fala, jovens, beleza? Antes de tudo, desculpa aí pelo problema na aula. Vocês acordaram cedo para me ver, para ver aula de física e não teve aula de física. Todos ficamos tristes, decepcionados, mas são problemas que podem acontecer, tá bom? Eu preciso que quem não viu as últimas aulas que eu postei, as duas últimas, tá? São aulas curtas, teóricas, da força de atrito. Assistam aquelas aulas antes de ver essa aqui, senão não vai fazer sentido nenhum o que eu tô falando, tá bom? Talvez somando todas as aulas, todas as duas anteriores, essa que eu tô fazendo agora com vocês e a próxima que eu vou gravar aqui na sequência, que é com alguns exercícios, talvez somando as 4 de 40 minutos, que é o tempo de uma aula. Então, quando vocês tiverem um tempo aí, vocês se empenhem um pouquinho pra chegar para conseguir entender o que eu estou falando aqui. Então, o que é a força de atrito? No primeiro vídeo eu discuti com vocês a natureza da força de atrito. Ela poderia ser considerada uma força de contato, mas na verdade ela é uma força elétrica. Foi o primeiro ponto que eu comentei com vocês. O segundo ponto era que existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito cinético, o atrito dinâmico, o atrito do movimento. Por que existe essa diferença? Pensando como força de contato, tá? Que fica mais fácil entender nesse sentido, é como se as superfícies estivessem ligeiramente encaixadas. Tá? Eu dei o exemplo do velcro. E aí você precisa romper essas ligações, esses encaixes, para conseguir arrastar o objeto. Tá? E aí, para romper, você exerce uma força maior. E depois que você colocou o objeto em movimento, como já não está mais nada preso, você continua arrastando, ainda com uma certa dificuldade, porque ainda tem atrito. Tá? Mas o atrito agora ele cai para um valor constante. E aí ficou para essa aula a gente discutir como calcular essa força de atrito. Eu já tinha dado um aviso ali para vocês que essa força de atrito é uma fórmula só, isso é bom, tá? Mas ela tem pequenos detalhes aqui que a gente vai trabalhar. Então, só para dar uma lembrada, temos uma superfície, tá? Essa superfície tem lá uma rugosidade, ou seja, uma irregularidade, tá? Claro que nos outros exercícios eu não vou ficar fazendo superfície irregular, eu só vou desenhar uma reta e vou falar que tem irregularidade. Temos uma caixa sobre essa superfície, tá bom? A caixa também lá tem as suas irregularidades. E aí eu vou aplicar uma força nessa caixa. E aqui vem a primeira coisa importante. Essa força aqui que eu estou fazendo, tá? Vou chamar de força da pessoa. Força da pessoa. O atrito é sempre como? Ah, professor, o atrito é contrário ao movimento. Não. O atrito é contrário à tendência de deslizamento. Quando eu faço uma força para a direita, para onde essa caixa tende a escorregar? Para a direita, não é? Então a força de atrito é para a esquerda. Aí essa pessoa vai dar na mesma. Não dá na mesma. Quer ver por que não dá na mesma? Quer ver? Força de atrito. Então, ó, sempre contrária à tendência de deslizamento. Tá? Quando você anda, o que acontece? Você, eu, todo mundo. Você coloca o pé em cima da superfície, tá? O pé aqui minha mão. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Tirar uma limpada. Tem a superfície aqui, eu coloco o pé em cima, certo? E aí para andar o que eu faço? Eu tento arrastar meu pé para trás. Tá? Se tiver atrito, meu pé não arrasta, porque a tendência do meu pé é escorregar para trás, tá? A tendência do meu pé é escorregar para trás, ele não arrasta, ele não escorrega porque tem atrito, e aí eu sou jogado para frente. Então, por exemplo, na caminhada, quando você está andando ou correndo, no carro que está tracionando o pneu, o atrito é a favor do movimento, tá? A sua tendência é escorregar o pé para trás. Quem já foi na garagem cheio de sabão ou jogou aquele fute de sabão sabe. Se você tentar correr, você provavelmente não sai do lugar e seu pé vai para trás. Quando você anda normalmente, seu pé vai para frente, tá? O seu corpo, na verdade, né, vai para frente. Por quê? Porque o atrito está te empurrando para frente. Então nem sempre o atrito é contrário ao movimento. Ele é sempre contrário à tendência de deslizamento, tá? Esse é o primeiro ponto. E quais são as coisas que influenciam o atrito? Tá? Então, o que... Eita, nós, que coisa horrível. O que
influencia o atrito? Para responder essa pergunta, eu vou só centralizar aqui, que eu sou meio enjoado com essas coisas. O quê? Tá. Ficou horrível esse ovo, vou mexer nele de novo. Vai ficar um ovo bonito. Vamos começar em apagar as coisas. Tá? Todo mundo aqui já teve uma borracha na vida e já teve um lápis borracha, já usou um lápis borracha. Qual que é a diferença da borracha para o lápis borracha? Ambos funcionam com um atrito. Quando você escreve com grafite, com lápis, lapiseira, em cima do papel, você deixa o grafite ali. Ele não penetra no papel, ele fica ali. Quando você passa a borracha raspando com o atrito, gruda naquele grafite, tá? E aí a borracha sai com o grafite fica na borracha. Se você ficar apagando aquelas borrachas, aquelas que são mais plásticas, sabe? Que você percebe que ela não é tão porosa, ela é mais lisinha, ela forma vários rolinhos quando você apaga, não forma uns fiapinhos? Aquele fiapinho é a borracha que foi atritada ali, que foi enrolando, tá? E aí sujou com o grafite e saiu dali, tá? O lápis borracha funciona como? Com o mesmo princípio, só que ele é mais áspero, ele tem um atrito maior. Então, quando você passa no papel, normalmente a gente usa lápis borracha, o certo é nem usar, mas a gente usa lápis borracha para apagar a caneta, né? Você não apaga a caneta. A caneta é tinta molhada, ela molha o papel, não tem mais o que fazer. Então, como o papel do caderno, o sulfite é normalmente um pouco mais grosso, com o lápis borracha você passa, e aí em vez de tirar a tinta, porque não tem como tirar a tinta, ela está presa no papel, você vai raspando o papel de pouco em pouco, até que você chegue na parte do papel que a tinta não tinha chego ainda, não tinha molhado. Tanto que caneta Bic você consegue apagar com lápis borracha. Com as canetinhas Stabilo falsificadas aí que todo mundo usa, não, você não consegue, porque ela é molhada, a tinta vai para outro lado e já era, tá? Então, na verdade, você não está apagando, você está raspando o papel fora até ficar um papel limpo. Então, não é à toa que se você fizer isso demais, você atravessa o papel, rasga o papel para o outro lado. Então, a primeira coisa que eu sei que influencia o atrito, tá? É a aspereza, o quão áspero é aquilo. Que eu vou chamar aqui para ficar bonitinho de rugosidade. Rugosidade. Quanto mais rugoso, mais irregular é a superfície, mais áspera ela é, tá? Outra coisa que influencia, o que acontece quando você não está conseguindo apagar a caneta, não está conseguindo apagar o grafite, você faz mais força. Quando a borracha é ruim, não é? Quando você faz mais força na borracha, você empurra mais ela contra a superfície. Olha no desenho da caixa da esquerda. Aqui eu faço pra cá, tá? Porque eu tô de frente aqui, então, na verdade, olha pra cá, lá no desenho. Aqui assim, né? Lá no desenho. Quanto mais força eu faço empurrando a borracha para baixo, tá? Eu aplico uma força maior aqui. O que aumenta? A superfície tentando que a borracha não atravesse ela. Então você acaba aumentando a força normal, tá? Você aumentando a força normal, você está aumentando a força de contato entre essas duas superfícies. Então o atrito depende de duas coisas, da rugosidade, da aspereza e da normal, da força de contato. Normal que a gente já viu como calcula. Então também vai depender da força normal, tá? São essas duas variáveis que vão influenciar no atrito. A fórmula da força de atrito ela é bem simples. Força de atrito é igual a Mi vezes a normal, tá? Pra quem nunca viu essa letra Mi, mas já viu Dragon Ball, aquele M que aparece na cabeça do Majin Buu, do Vegeta também uma época lá, que é de Majin, no desenho é de Majin, mas aquela letra é um Mi, é um Uzinho. Ele parece um U, um E, um M, tá? Digitado, se você for procurar isso escrito em algum lugar no computador, vai estar assim, ó, esse Mi. Na apostila, talvez. Ele vai parecer um Uzinho. Mas quando a gente faz na mão, a gente dá uma esticada nele ali para mostrar que é o Mi. Tá? Que é uma letra grega. Tá? E cada uma dessas variáveis, cada do Mi e da normal, vai ser uma dessas duas que eu citei. O N, obviamente, é a normal, né? É a força normal. E o Mi é o coeficiente de atrito, tá? A força normal, como qualquer força, a unidade é newtons e o coeficiente de atrito não tem unidade, é só um número, tá? Ele é só um número. E aí, Fat é a força
de atrito, que no sistema internacional também é em newtons. Professor, mas você falou no vídeo anterior que tem 2 tipos de atrito. O que vai mudar de um atrito para o outro? Justamente esse Mi aqui. Deixa eu mudar aqui, peraí. Justamente esse Mi, tá? Quando você está falando do atrito do objeto parado, a gente usa no lugar do Mi, continua sendo o Mi, tá? Mas é um coeficiente, deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui. Coeficiente de atrito estático. Deixa eu melhorar esse, tá? Quando o corpo está em movimento, eu uso o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, tanto faz. E como o atrito estático do objeto parado é maior do que em movimento, eu sei que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? Esse aqui é menor. Se eu tivesse feito na mesma linha, eu poderia colocar aquela boquinha do jacaré, né? De maior, menor, igual. Então, é assim que a gente calcula a força de atrito. Mi vezes a normal. O problema da força de atrito não é nem na superfície plana. O problema da força de atrito é a normal, que a normal dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas o que vai influenciar realmente a força de atrito é o coeficiente, a aspereza, tá? Que é normalmente um número 0,5, 0,2, 0,1. E a normal, que é a força de contato. Na nossa próxima aula ao vivo, eu vou tratar com vocês, ou não, talvez na aula gravada de segunda-feira, algumas características que as pessoas acham que influenciam o atrito, mas não influencia. Então, por exemplo, a área da superfície, se você aumentar a área, você muda o atrito. Deixa eu pensar mais o que as pessoas acham que influencia. Sei lá, eu não lembro agora todos os fatores. Mas eu vou tratar e vou explicar para vocês, tá? Com alguns detalhes. Então, a força de atrito a gente calcula assim. Lembrando que quem não viu os outros 2 vídeos, gente, por favor, assistam, senão não faz sentido o que eu tô falando aqui. Tá? Eu vou fazer uma divisãozinha no vídeo aqui para não ficar muito longo. E vou continuar depois com exercícios.